Bom, antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos para curvarmos as nossas frontes. Vamos falar com Deus? Oremos. Senhor nosso Deus, santo somente ao Senhor, Pai. Obrigado porque até aqui tem nos guiado, Senhor. Obrigado porque tem cuidado dos nossos afazeres, da nossa saúde, da nossa vida. Pedimos que neste momento seu Santo Espírito esteja presente, que quem fale seja o Senhor, que o que for dito aqui, feito, seja para a glória de teu nome, de acordo com a tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite, irmãos. Inicialmente, apresentar, meu nome é Fernando Bellini, sou membro desta igreja, e essa noite daremos continuidade na nossa série de estudos sobre o altar. Iniciamos com o altar da cama, passamos para o altar da igreja, e hoje comentaremos sobre o altar da mesa, E é interessante, o altar da cama, o Gabriel trouxe a questão sobre como que é o nosso dia a dia, nossos primeiros passos, nossa comunhão geral. O altar da igreja trouxe a firmeza dos irmãos, a união dos irmãos. E o altar da mesa é algo que a gente precisa trabalhar mais, se for olhar bem. Porque a mesa ela tem várias funções, certo? Na mesa, a gente pode comer, na mesa a gente pode trabalhar, a gente pode estudar, a gente pode conversar, a gente pode louvar, a gente pode orar. Então, a mesa ela pode ter um link com várias opções e funções, digamos assim, que a gente pode encontrar a Deus. Mas o objetivo dessa noite, da série de forma geral, com o altar da mesa, é a gente trazer a questão de como que está a nossa mesa hoje. Quando a gente dividiu os temas entre os pregadores ali, eu lembro que eu comentei com o Gabriel, sobrou alguns temas ali, eu comentei com o Gabriel, falei, cara, escolhe aí o que ficar para mim é aquele ali. E aí ele escolheu e sobrou o altar da mesa. E aí quando eu comecei a pensar sobre o tema, comecei a estudar, comecei a buscar informação e aprofundar mais, eu comecei a analisar, e eu e a Marissa nos casamos, já tem bons anos, a Elisa já veio, e até hoje a gente ainda está prometendo a mesa, A gente brinca que, muitas vezes, a gente precisa de uma mesa aqui na sala, precisamos de uma mesa para refeição, precisamos da mesa, só que o espaço do apartamento é curtinho, o sofá é grande, a gente fica, poxa, vai colocar uma mesa só de 2 lugares, aí fica aquela discussão sempre. E eu percebi o quão importante é a mesa, não só para mim, para minha família, mas para mim, para minha família, para os meus irmãos, para os meus amigos e os que não são meus amigos ainda. Então, essa noite é um ponto que a gente gostaria muito de conversar e refletir sobre isso. Inicialmente, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, vamos ler o versículo 1 e 2. Por quê? O primeiro base do altar, vamos dizer assim, que a gente trouxe a questão da mesa, o altar da mesa, é a questão que, nos dias de hoje, a hospitalidade está se tornando um detalhe cultural e não uma disciplina espiritual. Porque Jesus nos ensinou que devemos ser hospitaleiros, devemos ser bondosos, devemos ser amigos com nossos irmãos. E, infelizmente, o Éder, inclusive, na pregação de ontem, ele trouxe uma imagem de uma mesa com uma família, todos mexendo no celular, e o único que estava prestando atenção era um cachorro. Então, já parou para analisar, na nossa semana, no nosso dia a dia, no nosso trabalho também, como que está sendo a nossa interação, a nossa busca, a nossa preocupação pelos nossos irmãos? Então, são pontos que é importante a gente refletir. E as perguntas que a gente inicia essa noite é: quem senta à sua mesa hoje? E a segunda é:
Por que a mesa revela a missão? Então, primeiro ponto, quem que senta à nossa mesa? Quem que senta ao nosso grupo? Quem que está ao nosso redor sempre? E o segundo ponto, por que essa mesa pode revelar a missão? Então, de acordo com Hebreus, gostaria de ler junto com vocês, Hebreus 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal, não negligenciareis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Olha só. Alguns, praticando a hospitalidade, sem saber, acolheram anjos. Então, essa questão da base da hospitalidade, da mesa, de servir o nosso irmão é muito importante. É muito importante. Eu me lembro que eu brincava até no começo da minha conversão com os meus novos amigos da igreja, que eu não ia para um pequeno grupo porque eu gostava da mensagem, gostava dessas coisas assim. O que me atraía no pequeno grupo era a conversa, conhecer o pessoal. E, gente, eu vou confessar, o lanche do final era bom, hein? Era bom. Sempre tinha, sempre tinha coisas diferentes, né, que fugia do meu habitual, porque o meu habitual da minha família era carne. Então, toda refeição tem carne na casa dos meus pais. Era o almoço, tinha carne, tudo tinha carne. Tinha um lanche, era uma carninha assada, era algo assim. E aí eu fui com o pessoal da igreja, num pequeno grupo, não tinha carne. E tinha lá uma torta que parecia muito uma carne. E eu comi aquilo e falei, gente, é igualzinho um frango, mas não é, o sabor é diferente, a textura pode ser parecida. E eu lembro que isso aí começou a me chamar a atenção, esses detalhes começaram a me chamar a atenção, e claro, a mensagem me chamava a atenção. Mas é um detalhe que me chamaram, não foi para um pequeno grupo, eles me chamaram para comer na casa de alguns amigos. E foi o que me atraiu. Então, essa questão de nós devemos ser hóspedes, devemos transparecer esse amor fraternal é muito importante. Eu gostaria de convidar vocês também para abrir no livro de Atos, capítulo 2. Vamos começar a questão de quais são as funções da mesa. Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. O título é Como conviviam os convertidos. Como viviam, né, os convertidos ali no início na igreja primitiva, certo? Olha só o que diz o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam suas refeições com alegria, suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simplicidade e simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, primeiramente eles faziam o quê? Fortaleciam os de dentro. Através da refeição, da união, da amizade, fortaleciam, compartilhando as suas dificuldades, compartilhando as suas alegrias, compartilhando as vitórias em Cristo e as derrotas muitas vezes que a gente acabava sofrendo também. Então, a igreja primitiva, ela se fortalecia através desta comunhão na mesa, compartilhando o pão, compartilhando a refeição. E isso é um ponto muito importante, né? A gente ter essa união, certo? Outro ponto que é importante a gente entender é que a mesa é um discipulado horizontal, ela é direta. Ali a gente consegue realmente criar laços. Ali a gente consegue realmente criar essa amizade. É muito interessante, a classe da escola sabatina, que sempre se reúne aos sábados aqui, mas não tem o junta-panela, não tem algo diferente muitas vezes, que une o pessoal, é diferente de uma classe que faz essas atividades, que tem essa união. Toma um café da manhã junto, pega um sábado, vamos chegar mais cedo, vamos fazer um café da manhã junto? É diferente. Você cria laços, você cria amizade. Pode ser utilizada a mesa, mas também existem outros pontos. Vou citar um exemplo. Iniciou esse ano um projeto, por exemplo, com alguns irmãos que foram, acredito que quem não foi convidado, vou deixar o convite, que
que toda quinta-feira começou com o Renan, com o pessoal, um futebol aqui na quadra da nossa igreja. Eu conhecia de vista alguns irmãos, como o irmão Raimundo, por exemplo, que eu não tinha muito contato. Foi através dali, convívio, conversando, afinidade, criamos um contato, conheço ele, comecei a conversar mais, assim como outros irmãos também. Então, são atividades que é importante nós entendermos que é necessário. Pode ser na mesa, com o café da manhã, pode ser na mesa com o almoço, pode ser na mesa com o jantar, pode ser num parque uma tarde, quem sabe uma refeição da tarde, pode ser um lanche, ou pode ser simplesmente um passeio no parque, uma conversa gostosa, amigável, certo? Então, são pontos que é importante a gente entender a necessidade de fortalecimento da nossa unidade, da nossa igreja. Através deste fortalecimento, nós conseguiremos agregar os nossos irmãos, certo? É muito gostoso desculpa a palavra, coloquei errado. É muito mais fácil você agregar uma pessoa para um ambiente onde ele é gostoso, onde ele é agradável, do que um ambiente, muitas vezes, que pode ser agradável e gostoso, porém, não tem afinidade, não tem aquele abraço, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto a mesa, ela consolida a igreja, ela consolida a unidade, certo? Ela nos une, ela tem esse poder de nos manter mais próximos, né? O segundo ponto, eu gostaria de convidá-los para abrir, lá em Lucas, no capítulo 19, que diz, a mesa conquista o amigo, certo? Como assim, a mesa conquista o amigo? Lá em Lucas 19, nós temos uma história bem conhecida, né? História de Zaqueu. Lucas 19, capítulo 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha só que interessante. Ali naquele ponto, Jesus não se preocupou com a questão de quem era Zaqueu, como ele estava, mas sim que hoje eu vou ficar na casa dele, hoje eu vou ter um momento com Zaqueu. E aí no final, se a gente continuar a leitura, a gente vê que Zaqueu mudou, e Jesus termina dizendo, né, que hoje houve salvação aqui nessa casa. Então, a mesa também, ela pode servir como essa união dos irmãos. Se a gente voltar lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 27, temos a história de Levi, né? Também. E olha só, vou ler o versículo 27 e depois a parte onde fala que Jesus come com os pecadores. Passadas essas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado, né, na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou, deixou tudo e o seguiu. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros entravam e com eles à mesa. Lá no versículo 31, né, ainda os fariseus e os escribas murmuravam, né, contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mas qual que é a história, qual que é a lição que deixa isso aqui conosco? Cara, Jesus aqui convidou, aliás, ele foi convidado, mas ele sentou com eles, ceou com eles e criou laços com aquelas pessoas. E através desses laços criados, corações são atingidos, né? Pessoas são atingidas. Nosso objetivo não é levar a mensagem ao mundo. Nosso objetivo não é transparecer o amor de Cristo. Não é esse caráter que nós buscamos. Então, vocês não concordam comigo que, tipo, a nossa família quando se reúne, sempre, a família quando se reúne para comer. Parece que é engraçado isso daí. A minha família, pelo menos, é assim. Tanto da minha esposa quanto a minha, a gente vai sempre para a casa do seu Zaqueu, se reúne eu, o seu Zaqueu, Glaucia, a Maressa, a Glaucia chama a Juliana, o Jonatas, e ali a gente come junto, conversa, é muito gostoso, tem uma conversa muito boa, e depois vão todos felizes para casa. Os nossos amigos é a mesma coisa. E através dessa relação é onde é apresentado o caráter de Cristo. Como? A mesa bem postada, o alimento que agrada ao Senhor, a oração antes de comer
que transparece o caráter e agrada ao Senhor, certo? O respeito à mesa, onde o cristão mostra o respeito com a esposa, o respeito com os filhos, que os filhos são tratados igualmente, que são tratados de forma correta e bonita, todos demonstram educação e uma boa aparência, vamos dizer assim, onde o caráter de Cristo é apresentado, certo? Então são pontos que a mesa tem esse poder, ela pode nos unir, né? O livro do ano, da Ciência do Bom Viver, irmãos, eu trouxe, a página que eu vou citar é baseado no livro que eu tenho, que ele é o resumido. Eu sei que tem várias edições do livro, tem edições que tem muitas citações bíblicas, tem muito mais páginas, o meu é um pouco mais condensado, tá? Mas na página 151, ele traz um ponto muito interessante sobre os jovens. Esse é o livro que foi vendido aquela vez da coleção, vocês lembram? Que a gente comprava, da Ellen White. E olha só, vou ler aqui, página 151, fala sobre o ministério do lar. O nosso lar deve ser um refúgio para os jovens que sofrem tentações. Muitos há que se encontram na encruzilhada dos caminhos. Toda influência e impressão recebida determina a escolha do rumo do seu destino e de sua vida. E na porvir, o mal se atrai aos seus pontos de reunião, são brilhantes e sedutores. E todos estão aí muito bem recebidos, e ao redor de nós há jovens sem família, cujos lares não exercem sobre eles uma força protetora, nem enorbece, e a eles vêm arrasados pelo mal. Encaminham-se para a ruína sobre os nossos olhos. Então o nosso lar deve ser refúgio para os nossos jovens. O nosso lar tem que ter esse poder de trazer o jovem que a gente vê que precisa de apoio, que precisa de auxílio, e mostrar para ele o que é o verdadeiro caráter de Cristo. Mostrar para ele que muitas vezes o caminho que ele está seguindo, e que, como disse aqui, né, que o mundo, o mal atrai, e os seus pontos de reunião são brilhantes e sedutores. Mas a igreja, o amor de Deus, o nosso Cristo, ele também é brilhante. Ele também ele não, digamos, não é sedutor, mas ele é o amor verdadeiro. Então nós temos esse poder de transmitir essa mensagem. E não só os jovens, mas também eu vejo que existe um ponto que é muito deixado de lado, que são nossos idosos. Muitas vezes nós deixamos nossos idosos. E existe outro ponto também na página 77, ele fala sobre pobres desamparados, o título, mas essa parte aqui que eu vou ler, ele fala especificamente sobre os idosos. E olha só que interessante, a presença de nosso lar, para, no caso, cooperar, né, e receber os idosos, é uma preciosa oportunidade de cooperar com Cristo e com o seu ministério de misericórdia, e desenvolver traços de caráter semelhantes aos seus. Há uma bênção no convívio com mais idosos, com os mais jovens. Olha só, uma bênção no convívio dos mais idosos com os mais jovens. Esses podem iluminar o coração e a vida dos idosos, aquele cujos laços da vida já estão se enfraquecendo, necessitando o benefício do contato com a esperança e a vivacidade da juventude. E os jovens podem ser auxiliados pela sua sabedoria e experiência dos idosos. Sobretudo, eles precisam aprender a lição do abnegado ministério. Olha só, que exemplo que nós podemos carregar para a nossa família, também desta forma, acolhendo os nossos idosos. Existem muitos idosos, irmãos, que hoje eles não podem vir à nossa igreja, por conta da questão de saúde e tudo mais. Eles não convivem conosco, mas nós podemos visitá-los, podemos levar o culto até eles e ter esse convívio, da mesma forma, convidá-los aí. Então, são pontos que é importante nós salientarmos esse altar da mesa, essa questão de transformar a mesa como algo no nosso ministério. Eu tive a oportunidade, com a Glaucia e com o Zaqueu na última Santa Ceia, de visitar e levar a Santa Ceia para uma irmã, aqui próximo da nossa igreja. E o filho dela fez até uma brincadeira, que a gente olhou a mesinha, né, ela tinha uma mesinha no centro da sala dela, e o filho dela brincou e falou: ali ninguém toca, porque ali é a mesa da minha mãe orar, estudar, a gente se reunia todo dia de manhã para estudar lição, ela orava conosco e aí nós íamos para casa. Mas aquela mesa ali ninguém mexe, ela tem que ficar daquele jeitinho.
Falei, olha só, o altar da mesa. Um ponto de reunião no primeiro horário do dia, com a família, para adorar ao Senhor. Então, são pontos que precisamos buscar, precisamos colocar. E, por fim, a mesa é um encontro de dois mundos. Por que um encontro de dois mundos? Porque é onde a gente tem, querendo ou não, uma ligação com todas as gerações. Na minha família, pelo menos, minha família paterna, quando a gente faz um almoço familiar, não cabe todo mundo na mesa. Mas é muito interessante que a gente se reúne todos e conversamos muitas gerações sobre o mesmo assunto. É o idoso de 90 anos, com outro idoso de 70, com um adulto de 40, de 50, de 30, um jovem de 20, de 25, um juvenil ou um adolescente de 15, 14, de 10, de 8, todos juntos conversando, dando risada e se divertindo ao redor da mesa. Que o caráter cristão, ele é alegre. Nós somos divertidos. A gente tira um monte de lição da Bíblia que eu não sei, de verdade, irmãos, muitas vezes eu estou lendo a Bíblia e começo a dar risada, porque eu fico imaginando o que está acontecendo ali, e falo, caraca, que negócio, tem uma galera aí que é meia braba, né? Meia arretada. Então, são pontos que a mesa é um encontro de dois mundos, são um encontro onde gerações se encontram, onde pessoas com pensamentos diferentes podem alinhar este pensamento, onde pessoas que não conhecem a Cristo podem ver o caráter dele, não só através do estudo da palavra, mas de uma vida, através da pregação do Evangelho com o próprio ato de amor, com o próprio reconhecimento do caráter de Cristo. Então, é um outro ponto muito importante. Isso a gente pode confirmar lá em Lucas, no capítulo 22. Nos versículos 14 e 16, por exemplo, nós temos ali, aliás, no capítulo 22, a última Páscoa, né, a última ceia. Certo? E olha só, vou ler a partir do versículo 14, de Lucas 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo, que nunca mais a comerei, até que ele se cumpra no reino de Deus. Olha só, quão importante, eu li só o começo, mas nós sabemos tudo o que aconteceu nessa reunião, nessa mesa, tudo o que aconteceu nessa ceia. Olha quão importante é. Ali muitas verdades foram reveladas, ali muitas mentes que não haviam entendido ainda o propósito, foi entendido, ou a semente foi plantada e logo após foi entendida. Então, a mesa pode se tornar hoje o teu ministério, pode se tornar hoje o encontro da palavra com o seu amigo, com o seu irmão, com a sua família, com o seu familiar, certo? Então, são pontos que é importante a gente relembrar, a gente estudar e buscar. Ciência do Bom Viver também traz sobre a questão lá na página 168 da família. E tem um ponto lá da criança que ela deixa bem claro que a mesa ela tem que ser atrativa, ela tem que ser bonita, ela tem que ser algo assim que a gente senta e se sinta bem, certo? Então, é importante nós orarmos e pedirmos a Deus orientação para que consigamos transparecer isso. Não transparecer, digamos assim, levianamente, mas algo verdadeiro, algo que vivamos isso, algo que, ao sentar na mesa, realmente o que dissermos não seja porque fica bonito, mas que é o que nós vivemos, é o que nós sentimos e é o que nós desejamos. E isso nós só iremos conseguir através da oração, através da busca do Espírito Santo e com o Espírito Santo trabalhando em nós. Então, o altar da mesa ele não é móvel, ele é missão. Olhando assim, ele pode ser móvel, como eu citei, né? Ele pode ser um piquenique, ele pode ser em outros pontos, mas ele é uma missão. Ele é algo que, se nós colocarmos em prática, eu tenho certeza que vai render frutos. A igreja primitiva crescia porque vivia em comunhão verdadeira. Uma mesa entre amigos, compartilhavam pão, conversavam,
compartilhavam as suas frustrações, as suas felicidades, os seus pontos de vitória e pontos de derrota. Uns oravam pelos outros. Hoje, os templos são maiores, nossas igrejas são mais estruturadas e nossas mesas são menores. Eu falo isso pela minha casa. Nossas mesas são menores. E é um ponto que sempre nos fez refletir muito, que precisamos aumentar a mesa. Precisamos trazer nossos amigos. Nós temos mais tecnologia e menos proximidade. Hoje é muito mais fácil eu convidar um amigo para o almoço do que há 30 anos atrás, se for olhar bem. Mas é muito mais difícil eu convidar o meu amigo para o almoço. Pelo mesmo motivo. Entendeu? Então, nós temos mais tecnologias, porém, menos a proximidade. Então, que possamos buscar ao Senhor, que possamos transformar o nosso lar um ministério, que possamos transformar a nossa mesa um ponto de compartilhamento com nossos irmãos, que possamos transformar essa nossa rotina das nossas refeições um ponto de união da nossa família, um ponto de amor e um ponto que busca o caráter de Cristo e busca todos juntos estarmos no céu. Hoje, compartilharemos a mesa, estamos compartilhando a mesa aqui, na terra, entre amigos, não todos juntos. Às vezes eu almoço com um grupo de irmãos, às vezes outro com outro grupo de irmãos, mas um dia, certamente estaremos todos juntos e compartilharemos na mesma mesa. Poderemos conversar na mesma, todos juntos e ser um grande banquete, um grande momento alegre e junto com Jesus, com o nosso Senhor, participando e partilhando conosco. Então, que possamos buscar, que possamos levar aos nossos amigos a mensagem do Senhor, que possamos compartilhar essa mensagem maravilhosa, que é o amor de Cristo, que somente através dele conseguiremos chegar à salvação, certo? E deixando um convite, que o Éder até passou ontem, que possamos convidar o irmão, sábado, sem ser nesse sábado, no próximo, do dia 28, teremos o dia do amigo, que possamos compartilhar, convidar o irmão para almoçar em casa, ou ir para a casa de algum irmão almoçar, que possamos começar a criar estes laços, que possamos unir mais como igreja, fortalecendo aqui os de dentro, para poder trazer os de fora, como um único grupo, com uma única mentalidade, com uma única visão, que é ver Cristo voltar. Amém? Bom, vamos orar? Oremos. Aqueles que querem colocar em pé, fiquem à vontade. Senhor nosso Deus, santo somente é o Senhor, Pai. Que a partir deste momento, se a nossa mesa, se a nossa casa não está sendo utilizada para a pregação do Seu Evangelho, que toque o nosso coração, que Teu Santo Espírito nos prepare, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, que nos dê lucidez também, e as pessoas certas, que possamos buscar os nossos amigos, que possamos abraçar nossos irmãos, que possamos levar a Sua mensagem a todos, aos que estão dentro da nossa igreja, que o conhecem e muitas vezes estão e não o conhecem, e aos que estão fora, que também pode ser que o conheça, mas pode ser que não o conheça. Que possamos compartilhar a Sua mensagem, que possamos ser verdadeiros, coerentes com o que o Senhor nos deixou, com o que o Senhor nos ensinou, e que possamos realmente transparecer o Seu caráter, Senhor. Que a nossa mente, o nosso foco, seja voltado para Ti. Que a nossa vida seja verdadeiramente focada em ver o Senhor voltar, em ver Jesus voltar, e não somente no nosso trabalho, ou somente nos nossos afazeres, sonhos e desejos, mas sim no céu, no reino que o Senhor tem preparado para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.